Ainda com destaque internacional, vamos continuar trazendo as repercussões do tarifaço imposto por Donald Trump, porque os assessores da Casa Branca disseram que pelo menos 50 países já procuraram o governo americano para negociações após o anúncio, então, das tarifas na semana passada. O Fabrício Naitsky, nosso editor de internacional, já está por aqui para nos contar quais são esses países, então, que estão tentando negociar. Bom dia, Fabrício. Bom dia, Soraya, Nonato, todos que acompanham o Jornal da Manhã. Olha, a Casa Branca não divulgou exatamente a lista desses países, mas a gente sabe do movimento de alguns governos, a gente não tem nem como confirmar que são de fato 50, até porque 50 países é muita coisa para a Casa Branca negociar de uma vez só. Mas a gente sabe, por exemplo, que o governo da Índia já declarou que foi atrás, sim, da Casa Branca para tentar reverter as tarifas impostas por Donald Trump na semana passada. No caso da Índia, tarifas de 26%. A Índia falou que não vai retaliar essa medida, não vai retaliar a retaliação de Donald Trump, ou seja, não vai dar a tréplica e vai buscar um acordo com Donald Trump para tentar acabar, então, com essas tarifas de 26%. Outros países que também se manifestaram, também têm se movimentado nesses últimos dias, Taiwan, por exemplo. Taiwan disse o seguinte, que vai tentar zerar todas as tarifas com os Estados Unidos e o governo pretende incentivar o investimento de empresas taiwanesas no território americano. Hoje o Eliseu falou que o Benjamin Netanyahu vai lá na Casa Branca e ele também espera reverter as tarifas de 17% que foram aplicadas na semana passada. Isso porque as tarifas do Trump, elas atingiram todo mundo, mesmo aqueles aliados dos Estados Unidos. É o caso de Israel, o principal caso aí que a gente pode dizer um país muito próximo historicamente dos Estados Unidos. Mas a estratégia de Donald Trump parece ser nesse momento a de abrir um balcão de negócios, ou seja, impõe tarifas em todos os países do mundo na expectativa de que esses países vão querer correr atrás do prejuízo, ligar para a Casa Branca, toca o telefone e fala assim, olha, vamos fazer um acordo aqui, um bem bolado, que não fique ruim nem para você, nem para mim, talvez acordos de livre comércio. É uma expectativa que tem, por exemplo, a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, que busca um acordo entre União Europeia e Estados Unidos. O problema é o seguinte, Giorgia Meloni, quando a gente fala de União Europeia, ela é próxima ideologicamente de Donald Trump, mas outros líderes da União Europeia não são, e eles têm adotado um tom muito mais duro. Na Europa, essas tarifas vão ter um impacto muito grande. As vinícolas italianas que exportam muito vinho para os Estados Unidos, dependem do mercado consumidor dos Estados Unidos para se manter no nível atual, já falaram. Com essas tarifas de 20% que foram aplicadas por Trump, a nossa produção, o nosso nível de produção, o tamanho das equipes que a gente tem de funcionários, vai acabar se tornando algo impeditivo. A gente vai precisar demitir, a gente vai precisar diminuir a produção, ou seja, o risco de recessão aumenta. A gente trazia ao longo do fim de semana, Soraya, um levantamento do JP Morgan, dizendo o seguinte, que o risco de recessão global passou de 40% para 60% em 2025 por conta dessas tarifas aplicadas por Donald Trump. É, muita coisa. Trump já classificou a medida como coisa linda, né? Mas essas reações mostram que talvez a maioria não esteja achando isso, né? Uma pergunta, coisa linda para quem, né? Obrigada, Fabrício. Vamos ouvir aqui a nossa comentarista Deise Chiocari sobre esse assunto, Deise. De fato, essas reações mostram, né, como falava aqui com o Fabrício, que a maioria dos países não está gostando, né? São tarifas de fato históricas e recuo é quase improvável que isso vá acontecer. Mas em relação às negociações, há espaço para isso, né? Será que Donald Trump vai de fato aceitar, tentar reverter um pouco esse cenário para os países que se sentiram mais ameaçados? Olha, Soraya, essa é a grande pergunta, né? Se os países vão se aliar ao Donald Trump, vão ceder ou vão resistir, né? Mas o que a gente tem visto agora não é mais só a economia, né? É a política externa disfarçada de balança comercial. E a gente viu aí uma reação em cadeia dos países, né? E os Estados Unidos usando o comércio também como uma força política, mais do que como uma força econômica, utilizando como uma ferramenta de negociação e de impor o protecionismo americano, né? Então, o cálculo do Trump agora é forçar
reequilibrar as cadeias econômicas globais para que elas voltem a produzir nos Estados Unidos, e aí os Estados Unidos vão, assim, recuperando a sua força. Mas eu acho que o grande problema no meio disso tudo é que, de imediato, Donald Trump, ele tem, obviamente, um avanço nessa negociação. Mas a pergunta que fica aqui são duas perguntas, na verdade. A primeira foi a que você fez, né? Como que esses países vão reagir a essa retaliação, de novo, retaliação do Donald Trump? E a segunda pergunta é se vai ser sustentável, se essa medida do Donald Trump ela vai ser sustentável no médio prazo, porque economicamente essa retaliação dele ela vai pressionar também as cadeias produtivas americanas, então os americanos também vão ter prejuízo econômico. Então como que isso vai ser no médio prazo? No curto prazo a resposta é ok, é positiva, mas e no médio e longo prazo?